Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo de análise fundamentalista para o mercado de ações e vamos ver aqui se o Banco do Brasil é uma empresa boa para investir. E já digo logo de princípio que a análise inicial passou no teste do método Benjamin Graham, cumpre todos os requisitos do método Benjamin Graham, o Banco do Brasil para longo prazo. Então, vamos só fazer uma diferença aqui. Trading, para o pessoal que é iniciante, eu vou ganhar com a oscilação do preço. Ou seja, se o Banco do Brasil for subir, eu vou surfar comprando aqui e vendendo aqui. Se o Banco do Brasil for cair, eu vou alugar a ação de um investidor, vou vender e depois vou comprar mais baixo e vou ganhar com a diferença. Então, o trading visa ganhar com a oscilação, ele não quer ganhar dividendos, ele não quer ganhar participação dos lucros. O investidor, ele quer segurar para longo prazo, visando ganhar com o aumento do preço das ações, porque terá um valor futuro, tem um valor intrínseco bom no futuro, e a participação dos lucros que a empresa dá, ele pode ganhar, pode recuperar seus investimentos e começar a lucrar trimestralmente com ganho de dividendos. Então, basicamente é isso, o resumo aqui. E assim, mesmo que o valor futuro do Banco do Brasil seja grande, o potencial para ele continuar pagando dividendos e você participar dos lucros e lucrar absurdos com dividendos seja grande, existe o timing certo para a gente entrar na ação. Não tem sentido eu entrar numa ação se eu sei que tem probabilidade de cair e continuar a cair. Porém, pelos fundamentos não é possível determinar que vai cair e vai continuar caindo, mas pelo gráfico é possível identificar que vai começar a cair e tende a continuar a cair e quando vai parar. O range de tempo desta possibilidade de acerto 100% pelo gráfico, sem saber de informação privilegiada, é de 6 meses. Então até 6 meses eu posso acertar uma queda. Só que ao longo de 6 meses eu posso checar e verificar que vai cair mais 6 meses. E assim sucessivamente eu posso surfar numa tendência de alta gigante ou posso evitar comprar numa tendência de baixa gigante e comprar somente no fim, tendo uma vantagem injusta, porque eu vou comprar muito barato, tá? Então tem essa questão do timing, que o nosso método gráfico dá o timing certo para o investidor entrar, e eu tenho vários acertos, tanto no Bitcoin, criptomoedas, nas ações também. E o Banco do Brasil, qual é a situação dele? Ele está entrando agora em tendência de alta, tá? Porém, não confirmou o início dessa tendência de alta com força extrema para formar uma grande tendência de alta. Isso culminará após fazer o pullback e após dar o sinal Eagle, que se chama ex-king de compra. Porém, esse sinal Eagle ainda não ocorreu e é complicado de explicar. Você teria que fazer o meu treinamento para entender como que funciona a minha metodologia e esse sinal, etc. Porém, eu devo comprar agora? Quando corrigir, pode ser que suba mais, quando corrigir e ocorrer esse sinal Eagle, daí mesmo se a ação ela está dentro dos parâmetros, dos requisitos para que eu possa investir a longo prazo, comprar e segurar para longo prazo a ação, quando ocorrer esse pullback eu compro pesado. Você pode estar comprando agora, só que você está comprando num topo provável. Se fechar essa semana assim, é um topo, E a gente tem também a probabilidade do Ibovespa, tá? O Ibovespa, ele está com probabilidade de queda, de continuação de queda. O dólar está com probabilidade de continuação de explosão para cima contra o real brasileiro. E a gente tem também o petróleo, que tende a bombar, que tende a aumentar o preço dos combustíveis no mundo inteiro e que tende a gerar inflação para o mundo inteiro. Então o Brasil, que já tem uma moeda forte, vai ficar mais caro as coisas do exterior para ele comprar serviços e produtos. Então a inflação vai aumentar e aumentará a crise financeira aqui no Brasil. Essa é a probabilidade dentro de 6 meses, segundo a possibilidade de alta do petróleo. Muita gente desconsidera isso. E o índice Bovespa, que indica a probabilidade da maioria das ações do Ibovespa cair, pelo menos as que têm mais liquidez, indica ainda a tendência de baixa. Não saiu, não aniquilou ainda, não eliminou ainda a tendência de baixa. Então essa alta do Banco do Brasil, ela pode ser apenas temporária.
e pode ocorrer um sinal falso aqui. Né? Daí, se ocorre um sinal falso aqui, ao invés de subir, cai. Junto com o Ibovespa, que tem probabilidade ainda de cair. Agora, né, a gente tem que utilizar em conjunto todo esse cenário para justificar a nossa cautela. E eu justifico a nossa cautela exatamente com isso. Vamos ter cautela para comprar, porque o Ibovespa está em tendência de baixa, a inflação tende a aumentar, a nossa moeda tende a desvalorizar mais, o dólar americano está forte em relação à maioria das moedas fiat, e por isso é melhor a gente ficar de stand-by, aguardando o momento certo para comprar, né? Principalmente se o Ibovespa reverter para a tendência de alta, o sinal no Banco do Brasil de compra poderia ser um indício de explosão para cima gigantesco. Então a gente tem que ter cautela e aguardar o cenário melhorar. Aí você teria que ter uma técnica gráfica, entender a minha técnica gráfica para conseguir saber o timing certo para comprar. Mas por que o Banco do Brasil a longo prazo é promissor? Porque ele passa por todas as... Ele não passou completamente pela técnica e estratégia de Benjamin Graham, porque eu fiz a análise parcial. Porque a análise completa requer que eu leia o relatório anual do Banco do Brasil e descubra problemas ou descubra vantagens e benefícios que a empresa tem. E relatório anual é 100 páginas, então infelizmente eu não tenho como fazer isso aqui. E no Brasil eu não invisto mais. Eu não invisto mais em ações no Brasil, prefiro investir no exterior, em outros produtos financeiros, né? Eu não relato aqui qual é o meu investimento, etc. Mas é tudo em dólar, tudo em moeda forte. Aqui no Brasil eu não aceito investir porque o real brasileiro, eu vou ganhar em reais e o meu poder patrimonial será menor porque o real tende a desvalorizar. Então eu prefiro ganhar em dólar com criptomoedas, com o mercado de câmbio, com estratégias que eu faço. Porém, eu entendo a parte de análise fundamentalista e contribuo para quem investe aqui no Brasil, tá? Então, o timing certo vai depender de como fará a correção, vai depender do Ibovespa, qual vai ser a reação dele, se ele vai reverter para a tendência de alta, para a gente ter o timing certo. Daí você teria que, no momento, não está dando um timing certo para comprar. Então, é cautela no momento que a gente tem que ter. Agora, com relação ao preço, né, para a gente comprar o Banco do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, né, é que, né, o Banco do Brasil ele tem 12 bilhões anuais de lucro, né? Isso está dentro aí do método Graham, que diz que a empresa tem que ter pelo menos 100 milhões em vendas, ou seja, tem que ser uma empresa razoável. O método Benjamin Graham, ele não recomenda que você trabalhe com empresas pequenas, tem que ser com empresa média ali, de médio, grande porte. Isso no método seguro Benjamin Graham. Tem um método mais arriscado, não vou aqui estar fazendo análise, né? O Banco do Brasil, né, o índice de liquidez corrente, eu não achei o passivo circulante do Banco do Brasil, mas eu acredito, né, que por não ter achado, significa que ele não tem o passivo circulante dele, ele não tem passivo, né, ele não tem dívidas. O Banco do Brasil e a maioria dos bancos bem-sucedidos, eles não têm dívidas, diferentemente de outras empresas que têm as dívidas ali, mas o banco ele não tem as suas dívidas ali para pagar, ele já está com tudo pago. Então o índice de liquidez corrente dele é viável, né? Tem que ser pelo menos 2, como ele não tem dívidas, não tem o passivo circulante ali. As dívidas aqui, se a gente for ver dívidas, no outro site a gente tem, né? Dívidas. Olha lá, dívida bruta não tem, dívida líquida não tem, ele não tem dívida. Uma empresa que tem dívida, ela tem mais potencial de ter problemas na sua saúde financeira. É como se, por exemplo, comparando com o coronavírus, você tem o coronavírus, então eu corro o risco de pegar o coronavírus. Agora, se eu tivesse uma imunidade ao coronavírus, a minha possibilidade de ser saudável é muito grande. Se uma empresa se um time de futebol precisa de alguém saudável no longo prazo, se eu fosse um jogador e tivesse essa imunidade ao vírus, eu teria uma preferência ali, se eu fosse um bom jogador,
do que contratar outro que não tem essa imunidade, poderia pegar o coronavírus e a empresa teria prejuízo depois. Então, mesmo esse jogador de futebol, que também é bom, ele não está doente, mas ele pode ficar doente. Então, a dívida é isso. Quando a empresa tem dívida, ela pode ficar doente porque é um obstáculo. Sem dívida é um obstáculo a menos. Não quer dizer que a empresa não tem obstáculo, mas é um obstáculo a menos. Então, se a empresa não tem dívida, geralmente bancos bons, como o Banco do Brasil, não tem dívidas, é um obstáculo a menos aí para você, tá? Obstáculo a menos para você. Por todas as regras, tá, pessoal? O Banco do Brasil passou dos primeiros e potenciais fundamentos que tem que ser analisados para uma empresa. Então, vou falar sobre alguns, não vai dar tempo de falar de todos. Agora, para comprovar que essa empresa realmente é boa, tem que ler o relatório anual dela e descobrir se tem algum problema ali dentro do relatório. É uma estatal também, que tem perigo também de ter corrupção por parte de políticos, igual aconteceu com a Petrobras, né? Porém, é uma empresa que está dentro do método Graham, do fundamental, do coração dos requisitos, né? O combustível que faz uma empresa ter potencial, que tem uma certa quantidade de requisitos, está atendido o Banco do Brasil. Então, um deles é os lucros consistentes por 10 anos e pagamentos ininterruptos de dividendos por 10 anos. Então, se a gente for ver o Banco do Brasil com relação ao lucro, a gente vai ver que ele tem aí Leandro, o lucro dele não subiu não, ó, mas ele sempre manteve lucro. Então, o requisito para que a empresa ela seja bem sucedida, tenha potencial futuro, é 10 anos tendo lucro consistente. O lucro do Banco do Brasil, aqui, por exemplo, está a linha aqui para baixo significa prejuízo. Vamos dizer que ela subiu aqui o lucro, mas daí depois só caiu ao longo de 10 anos. Mas não passou para a linha negativa, então ela não teve prejuízo. Então ela manteve lucros por 10 anos, embora o lucro tenha diminuído. Claro que o lucro diminuindo não é um bom fator, mas ainda permanece com estabilidade para crescimento. Ela está tendo lucro, ela está tendo caixa positivo, certo? A receita do Banco do Brasil nos últimos anos vem aí caindo, só que mesmo com a receita caindo, ela mantém o lucro. Ela continua mantendo o lucro. Então ela não é uma empresa que se encontra com problemas, mas a questão da receita ter diminuído é algo preocupante, né? Porque pelo menos deveria ter caído um pouquinho e ficado estável, igual ficou por cerca aí de 10 anos, aqui desde 2001 até 2012, né? Tá certo? Então a gente tem essa questão aqui dos lucros. Os dividendos, tá? Aqui é o pagamento de dividendos em percentual, tá? Né? Que é o percentual de proventos pagos, né? Nos últimos 12 meses. Então a gente vê que ela, por 10 anos, também por 20 anos, ela paga dividendos. Né? Um dos requisitos é 10 anos pagando dividendos ininterruptos, mas preferencialmente 20 anos. Então a gente tem 20 anos de pagamentos ininterruptos de dividendos aqui no Banco do Brasil. Tá? Então, embora tenha diminuído bastante aqui, né? Houve um aumento, tem um pouco de estabilidade aí, né? E outra coisa característica que faz uma empresa ser boa é quando ela mantém estabilidade no pagamento de dividendos. Porque é claro que os dividendos são importantes. Ele vai afetar no PL, que é o número de anos que vai levar para você recuperar o seu investimento. Você investiu 100 mil, PL 10, em 10 anos eu recupero meu investimento. Quando a empresa tem uma certa estabilidade no valor de dividendos que ela paga, ou seja, ela paga, sei lá, 7%. Mais ou menos 7% ao longo de 10 anos. No momento está 8% aqui, né? No momento aqui está 6,6%, aqui foi 3%, aqui estava 14%, aqui estava 7%. Então você vê que é uma média ali entre 4% a 7%, mais ou menos. Né?
Por quê? Se você entra numa empresa e você vê uma variação muito grande no pagamento de dividendos, mesmo que durante 10, 20 anos ela sempre pagou dividendos, mas ela começou a pagar 15%, daí depois ela diminuiu para 1% e ficou um tempo no 1%, 0,5%, depois bombou para 20%, bombou para 15%. Então você vê que é instável. Quando uma empresa faz isso, coloca 15%, 10% de dividendos e depois ela diminui e fica muitos anos pagando uma mixaria de dividendos, esses 15% que ela ofereceu de dividendo é para pegar cliente para comprar ação, para movimentar o mercado. Então ela está ali, de certa maneira, tentando adulterar, enganar as pessoas, né, com essa jogada aí de aumentar o valor dos dividendos para atrair investidor. E é por isso que a gente tem que ver o histórico, para ver se a empresa ela não tenta manipular a atração de investidores para fazer o preço subir e depois ela diminui o pagamento dos dividendos. E daí você vai ver que o PL da empresa é grande. Acaba sendo grande porque ela diminui o pagamento de dividendos e isso vai afetar no PL, porque você vai recuperar os seus 100 mil supostos que você investiu numa empresa pelo pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, se ela começa pagando 10% de dividendos, depois diminui para 1 e fica menos do que 1 e depois não paga, o seu PL vai mudar. Então, você vai ver que no histórico do PL da empresa, ela muda direto. Então não é uma empresa confiável, não é o caso do Banco do Brasil, que tem uma certa estabilidade ali no valor que se paga ao longo de 20 anos de dividendos, entre 3% a 7% mais ou menos. No olho aqui a gente consegue ver isso aí, tá? No olho a gente consegue ver isso aí. Os vídeos de análise fundamentalista são grandes, tá, pessoal? Felizmente não tem como ser vídeo pequeno. Daí outra coisa interessante é um aumento mínimo de pelo menos 1/3 nos lucros por ação. Então olha só, lucro por ação, o LPA aqui, né, o que é o lucro por ação? O LPA já está aqui, ó, né? Ele é o resultado líquido obtido de um determinado período para cada ativo. Não, peraí. Representa o lucro líquido de uma empresa em um determinado momento, dividido pelo total de ações emitidas por ela na bolsa. Então, indica mais ou menos quanto que os acionistas tendem a ganhar investindo, porque envolve a participação dos lucros. Lucro por ação envolve a empresa lucrando e o investidor recebendo sua devida parte nos lucros. Então, vai pegar os lucros e vai dividir pelo número de ações, né? Só que daí você não pode analisar só o lucro por ação, você tem que analisar o pagamento de dividendos, como a gente já fez, né, consistente. Além do pagamento de dividendos, eu poderia ter no pagamento de dividendos, pagou 17% aqui, daí ficou muitos anos pagando 1%. Aí depois pagou 10% e ficou mais alguns anos pagando 1% mais ou menos. Quer dizer, ela pagou por 20 anos dividendo sempre, atendendo o método Benjamin Graham, mas você vê que é instável. E você vai ver que o PL mudou também. Mudou para muitos anos à frente. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso que a gente tem que analisar o histórico para conseguir ver se o indicador da empresa tem credibilidade. Para cada empresa, o mesmo indicador vai ter uma certa credibilidade dependendo da movimentação dos balanços da empresa. Certo? Então a gente vai ver aqui no LPA do Banco do Brasil, ele cresceu, sim, né, 1/3 aí pelo menos, ou seja, há 10 anos atrás, o PL aí era, o VPA, o lucro por ação, era cerca de 4,27. Daí se a gente divide por 3 vai dar 1,42. Se a gente soma 1,42, que é 1/3 de 4,27, e soma, para ter o crescimento de 1/3, a soma disso aí vai dar, né, 5,66, ou seja, 69, ou seja, para crescer 1/3 tem que dar 5,69. E a gente tem aqui, nos últimos 10 anos, 6,25, 6,28. Aqui diminuiu um pouco, voltou para 4,37, mas houve um certo crescimento aí, dá para aceitar. Então, o lucro por ação do Banco do Brasil também cresceu. Os dividendos são estáveis. E você tem ali lucros também consistentes, embora não aumentou o valor dos lucros, ficou estável ali. Porém, se a empresa está tendo lucro, com dividendos você tem de recuperar seus investimentos
e tende, depois que recuperar todo o seu investimento, começar a ter lucro ali, só colhendo os lucros com dividendos e juros sobre capital próprio, né? Onde o PL do Banco do Brasil aí é 5 anos, né? Em cerca de 5 anos você recupera os seus investimentos. Então, o método Benjamin Graham, ele diz o seguinte: o PL, né? Tem que, o PL, que é o número de anos necessários para obter o retorno do capital aplicado. Investiu 100 mil, PL igual a 5,30, então em 5 anos e meio, mais ou menos, eu vou recuperar meus investimentos. O PL do Banco do Brasil é viável porque a gente analisou ali o pagamento de dividendos, a gente viu que é estável, não é algo instável que as empresas fazem para manipular os investidores e os fundamentos e enganar os investidores, né? E você tem aí o lucro por ação também aumentando, né? Então tudo isso é indício de que a empresa tem uma saúde financeira e potencial para manter a sua saúde financeira, né? Então PL igual a 5, PL máximo é 15 pelo método Graham. O PVPA tem que ser no máximo 1,5. O PVPA aqui, né, que é o valor, o preço sobre o valor patrimonial, que informa quantas vezes o valor do patrimônio líquido o mercado está disposto a pagar, né? Se a gente for ver aqui o patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, que é o valor da empresa que pertence aos acionistas. O ativo menos o passivo, né? Então, quanto o valor do patrimônio líquido o mercado está disposto a pagar, ou seja, é uma projeção de demanda futura, né? Ou seja, o mercado está disposto a pagar quantas vezes o patrimônio líquido? 0,70, né? E eu tenho que ter no máximo 1,5. Segundo o método Graham, eu posso ter no máximo 1,5 de PVP. Eu tenho aqui 0,70 e pouco, né? 0,70 pelo método Benjamin Graham. Então tá dentro aí do método Graham, tá? Então, pessoal, vamos aqui para a fórmula do valor intrínseco do Benjamin Graham. Então, assim, você vê que vários requisitos ali, de acordo com o método Benjamin Graham, o Banco do Brasil, ele atende, né? Estamos aqui já com 22 minutos de análise. E daí a gente colocando na fórmula, né, o LPA, VPA, coloco exatamente o PL, né, do Banco do Brasil, que é 5,26, o PVPA, que é 0,69, a cotação, daí vai dar o valor intrínseco aqui, 32,98. Qual é a cotação do Banco do Brasil? 33,26. Daí você vai dizer assim, nossa, então está abaixo do valor intrínseco, mas é muito próximo do valor intrínseco o preço atual. Então não compensa comprar o Banco do Brasil, embora ela tenha todos esses dados. Só que nós estamos utilizando a fórmula rígida, né? Nós estamos utilizando a fórmula rígida aqui do cálculo de valor intrínseco para o Banco do Brasil. É quando eu coloco, né, o PL, o índice Graham, né, é o PL versus o PVPA. Daí quando eu uso o método rigoroso da fórmula do Graham, geralmente vai ficar próximo do mesmo valor intrínseco. Isso, nós usamos o método rigoroso para quando eu tenho, mesmo pelo método rigoroso, bem abaixo do valor intrínseco, é porque tem muito potencial se o contexto dos outros requisitos estão sendo atendidos. Não é o caso do Banco do Brasil. Tem potencial? Tem, mas não é aquela coisa extremamente de potencial, segundo, né, esse índice aqui. Para a gente ter uma folga, né, nós calculamos pelo valor aqui, pelo índice normal do Graham, né, que é o 22,50. Ou seja, mesmo o PL do Banco do Brasil sendo abaixo de 15 e abaixo do PVP também do método Graham, a gente usa com o índice aqui 22,50. Daí já não é uma fórmula muito rigorosa. A fórmula rigorosa a gente usa para ver se está muito abaixo do valor intrínseco, que vai mostrar um potencial extremo. Então, pela fórmula
digamos assim, a fórmula moderada, que usa o 22,50, está 82,11 o valor do Banco do Brasil. Peraí. Eu tenho o lucro por ação crescendo 1/3, tenho ali o pagamento de dividendos estável, com todas aquelas características faladas. A gente teve crises, pessoal, em 2014, crises em vários momentos no Brasil, e o Banco do Brasil permaneceu estável. Então a gente tem que analisar não o método Graham sendo atendido no momento, mas a gente tem que ver se todos esses indicadores, ao longo de crises, a empresa manteve estabilidade e credibilidade nos valores desses indicadores. Tem empresa que indica um PL X, mas depois muda o PL para 100 vezes mais. Então você se ferra porque você foi enganado. Por quê? A probabilidade de um indicador estar funcionando depende da saúde financeira que a empresa teve, em crises principalmente, e o comportamento desses mesmos indicadores frente a crises. Isso indica que a empresa tem potencial de lidar com crises. Tá? Ela tem potencial de lidar com crises. E o Banco do Brasil tem isso. Né? Então o valor intrínseco do Banco do Brasil é 82,11. Pode estar comprando segundo o método Graham, porém ainda não está aprovado. Por quê? Para eu comprovar que o método Graham funciona, eu tenho que analisar um monte de outra lista, e isso vai envolver ler o relatório anual e identificar problemas dentro do Banco do Brasil. Então pode estar aprovado pelo método Graham parcialmente na primeira parte do método, que é o fundamental, que indica uma empresa de grande potencial. Porém, problemas podem ser achados na empresa durante a leitura do relatório anual. Ou seja, então não vou recomendar você colocar ela na carteira, porque eu não posso fazer a análise completa. Mas eu já fiz aqui a análise parcial para você. O restante, que é mais complexo ainda, daí cabe a você aí estar lendo o relatório anual e rastreando, né, outros problemas, se tiver, e outras vantagens, se tiver também, pelo relatório anual e análise de outras partes do balanço. Mas tudo indica que é uma empresa de grande potencial. E nós temos também o Luiz Barsi, que é o maior investidor individual do Brasil, que ele sempre recomenda o Banco do Brasil. Eu concordo com ele, né? Também, se eu fosse investir aqui no Brasil, o Banco do Brasil provavelmente estaria na minha carteira. Então é uma empresa que tem chance de ter um potencial. A análise fundamentalista não está completa, porque eu teria que ler o relatório anual, é 100 páginas, e eu não invisto mais no Brasil. Hoje eu trabalho mais com criptomoedas e mercado de câmbio, tá? E com ações no exterior, se for conveniente, no momento não é para mim. Então é isso. Então, pessoal, se você quer fazer o meu curso de análise fundamentalista, quer aprender essas técnicas, entre em contato comigo, links na descrição, né? Para entrar no meu grupo secreto de sinais, também links na descrição. Vou ficar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Muito obrigado. Até mais.